Breaking News Flamengo, Mengão fisga e Corinthians não pode mais contratar o Neneca. Várias outras notícias do Flamengo, toca aí meu parceiro, minha parceira, tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, estou aqui diretamente da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, né? Cidade mais segura que tem, lugar mais seguro que tem na cidade do Rio de Janeiro, né? Para não falar o contrário. E tô voltando de viagem, pessoal. Tô voltando de viagem de Porto Alegre, saí ali no aeroporto Santos Dumont, mas já tô com uma pancada de notícias do Flamengo aqui para você. Falei, rapaz, não vou nem esperar chegar em casa, já vou gravar de dentro do carro, que já tem muita coisa pra gente conversar, porque olha aí, ó. Olha o trânsito brabo que tá pela frente aí. Mas vamos lá, pessoal. Ó, foco total do Flamengo na final da Copa do Brasil, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. O elenco do Flamengo ficou em Porto Alegre. O Flamengo não voltou logo após a quase vitória, né? O empate sobre a equipe do Internacional, infelizmente o empate. O Flamengo ficou em Porto Alegre, o Flamengo amanheceu em Porto Alegre e pegou um voo fretado diretamente para a cidade do Rio de Janeiro. E você acha que os atletas saíram do aeroporto, como a gente já havia falado, né, no pré-jogo, já saíram do aeroporto e foram para as suas devidas casas para descansar? Não foi não, foi para o CT Jorge Elal, CT Ninho do Urubu, para fazer trabalho regenerativo. Aqueles que foram titulares jogaram mais de 45 minutos e o resto fizeram um trabalho normal com o técnico Felipe Luiz e toda a sua comissão técnica, com foco completo na partida diante da equipe do Atlético Mineiro, né? Partida essa que o Flamengo vai ter que construir um resultado muito positivo no Maracanã para levar uma boa vantagem para Belo Horizonte, onde vai ser o segundo jogo, né? A gente tem essa partida no domingo, depois tem um jogo contra o Cruzeiro em Minas Gerais, e aí depois o Flamengo sai de Minas e volta para Minas. A logística é essa também. O Flamengo não vai ficar em Minas, até porque é um voo curto, né, gente? É uma viagem Rio-São Paulo praticamente aí de avião, são 40 minutos de voo, né? Então vai ser essa a logística do Flamengo, beleza? O Flamengo terá 3 dias de treino até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. São 3 dias, né? Só que hoje é aquela coisa de regenerativo. Mas, por exemplo, Gabigol vai treinar, meu irmão, vai treinar finalização, vai treinar posicionamento, né? O Bruno Henrique, aliás, ontem estava inspirado no Gabigol, né? Uma série de impedimentos ali, né? Vai treinar finalização, vai treinar posicionamento. Léo Pereira vai treinar normal, Arrascaeta também vai treinar normal, porque não estiveram à disposição do técnico Felipe Luiz. Alexandro deve voltar de lesão e reforçar o Flamengo na final, e tem que voltar, porque, com todo respeito, mas o Ayrton Lucas realmente tá mal demais aí nessas últimas partidas do Flamengo, beleza? E já tem uma avaliação interna sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz frente à equipe do Flamengo. A avaliação interna do Flamengo do primeiro mês de trabalho do Felipe Luiz é positiva. Pois é, o Felipe Luiz que assumiu o Flamengo lá no início de outubro, vencendo a equipe do Corinthians no Maracanã, e só teve uma derrota nesse período como técnico do Flamengo. Teve grandes desafios, como o Corinthians fora de casa, o próprio Internacional fora de casa, que foi para sua 12ª partida invicta, né? E perdeu apenas para o Fluminense por 2-0. Então as pessoas avaliam positivamente o trabalho do Felipe Luiz. Isso é garantia de que o Felipe Luiz vai ficar no Flamengo para o ano que vem? Não. Ainda mais que temos uma eleição aí que vai sofrer, não tenho a menor dúvida, uma forte influência se o Flamengo vencer ou não esse título da Copa do Brasil, que é o único título possível para o Flamengo. Eu sei que tinha alguns torcedores esperançosos em relação a Campeonato Brasileiro, muita gente falando, Pedrão, se ganhar do Inter, eu só queria que ganhasse do Inter para manter o G4 ali de forma mais firme, porque título brasileiro, realmente, gente, o Flamengo, ele perdeu muito ponto bobo. O Flamengo perde o Campeonato Brasileiro, sabe quando? Quando joga contra o São Paulo fora de casa e poupa todo mundo, tira todo mundo do time. E era líder do Campeonato Brasileiro num período pós-Copa América. Lembra que o Flamengo conseguiu manter a liderança ali naquele período da Copa América? Todo mundo achava que o Flamengo ia esmorecer naquele período. O Flamengo não esmoreceu, seguiu e aí poupou.
não deu prioridade para o Campeonato Brasileiro. Ali o Flamengo perdeu o Brasileiro. Então por isso que, sinceramente, eu não acredito em título brasileiro, sendo realista com vocês aqui. Lógico, como rubro-negro, eu quero que vença o Brasileiro, mas, gente, é realmente uma situação aí quase impossível. É impossível, não tem confronto direto contra Palmeiras, contra Botafogo. Então tem toda essa situação, beleza? A diretoria rubro-negra entende que o time progrediu com o treinador, que vem ganhando experiência nessa reta final de temporada. Pois é, a gente teve um time do Flamengo aí, por exemplo, que começou muito bem, mas o Felipe não foi tão feliz nas substituições, não substituiu bem, tinha que ter substituído mais, tinha que ter colocado mais jogadores dentro do campo, né? Deu uma justificativa para mim que não convenceu na entrevista coletiva, mas tudo isso, né, gente, também faz parte do trabalho de amadurecimento do Felipe Luiz como técnico de futebol, como treinador de futebol, né? Do outro lado tinha um Roger Machado que já tem 10 anos de carreira, o Felipe acabou de começar, não é passar pano, é reconhecer que ele vai evoluir em determinados aspectos, sobretudo nas substituições durante os jogos, que eu acho que é uma deficiência que o Felipe precisa trabalhar, beleza? Até o momento, sob o comando do ex-lateral, o Flamengo soma 6 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, diante do Fluminense por 2-0. Além disso, foram 8 gols marcados e 5 gols sofridos pelo Flamengo. No seu primeiro mês, Felipe Luiz teve um aproveitamento de 61,1% nas partidas disputadas no mês de outubro. Agora a gente vai para as partidas disputadas no mês de novembro, a começar pelo dia 3 de novembro, próximo domingo, às 4 horas da tarde, diretamente do estádio Mário Filho, o Maracanã, para o Flamengo enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, beleza, meu parceiro e minha parceira rubro-negra? Existe uma preocupação no Flamengo, tá, pessoal? O Gerson acabou sentindo ali uma situação no final do jogo contra o Internacional, se entregou bastante no jogo, um jogo muito físico, como o próprio Felipe Luiz salientou. E tem uma nota importante: Gerson será reavaliado, está sendo reavaliado nesse momento no CT do Urubu, após sentir dores na coxa na partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O capitão, no entanto, não deve ser problema para a final da Copa do Brasil, né? Tem imagens do Gerson saindo do hotel do Flamengo, né, rumo ao aeroporto lá de Porto Alegre. Ele sai tranquilo, ele não sai mancando, né? Então, assim, não acredito realmente que vai ser problema. Tem informações também não vai ser problema. Sentiu que é natural. O Gerson tá com uma carga enorme de jogos na temporada, apesar de ter passado aquele problema no início do ano nos rins, que quase tirou ele do futebol. Ele próprio falou isso, né? Pô, o Gerson tá aí, é um dos jogadores do Flamengo que mais tem minutos, né? Não só no Campeonato Brasileiro, mas como lá no Carioca, como na Copa do Brasil, como na Libertadores. Então é natural, vai chegando no final de temporada, o atleta vai sentindo. E aí, pro ano que vem, o Flamengo vai ter que rever essa situação de Campeonato Carioca. Vai jogar todas as fichas no Carioca de novo? Vai poupar Libertadores para jogar Campeonato Carioca, como o Flamengo fez nesse ano de 2024 de forma vergonhosa, né? Vamos ver, né? Acredito que não. Vamos avançando aí, pessoal. E aí, galera, para esse jogo contra o Atlético, existe uma dúvida em relação ao meio-campo. Felipe Luiz tem que substituir o chileno Eric Pulgar, que está suspenso para a primeira partida, até por isso começou jogando e jogou os 90 minutos ali diante da equipe do Internacional. Jogou o negócio do Pulgar, né? Jogou os 90 minutos, falei nada errado não. E aí, o Felipe Luiz, ele tem um Alan, que a torcida já tá por aqui, já recebeu muitas oportunidades nesse ano e realmente não vingou, e ele pode improvisar o Léo Ortiz de zagueiro. A informação... Oi? Improvisar o Léo Ortiz de volante. Improvisar o Léo Ortiz de volante, exatamente. Improvisar de zagueiro não, ele é zagueiro. A informação que se tem é que ele vai optar por colocar o Everton Araújo junto com o Carlos Alcaraz. Essa é a informação. Isso vai acontecer na prática? Não sabemos. Precisa ainda rolar o treino de hoje, vai ser um treino mais leve, regenerativo. Tem que rolar o treino de amanhã, tem que rolar o treino de depois de amanhã, e depois de amanhã ele já deve dar um esboço ali
em relação à escalação do Flamengo, tá? Mas a tendência é que seja o Alcaraz, que é intenso na marcação. A gente viu isso ontem na partida diante da equipe do Internacional. Um cara que, ele dizem, né? Até o momento, assim, teve uns lampejos ali, mas vamos aguardar. O Luiz Araújo lembra. Também não começou tão bem no Flamengo, depois ele deslanchou. Dizem que ele tem um bom passe, coisa e tal. E ele é intenso também na marcação, quando o time não tem a bola. Então tem essas possibilidades. Eu acho burrice tirar o Léo Ortiz da zaga e botar ele no meio de campo, porque ele é o melhor zagueiro que nós temos. Ah, mas teve aquela falha no início do jogo só. Ah, depois, verdade, o Fabrício Bruno junto com ele ali não impediram o Ener Valencia de fazer o gol. Agora o Fabrício Bruno, ele quer apostar a corrida com todo mundo. E tá achando que é carro de Fórmula 1, quer apostar a corrida com todo mundo. Dessa vez não deu bom pra ele, deu ruim pra ele. Deu muito ruim pra ele. O Léo Ortiz, beleza, tentou pular ali pra deixar o Valencia impedido, mas a linha não tava bem alinhada ali, né? A situação, mas vamos avançando aí. Flamengo, nesse mês de novembro, vai fazer 6 decisões, praticamente. De 6, metade é contra o Atlético Mineiro. Desses 6, 3 são contra o Atlético Mineiro. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no dia 3, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Depois o Flamengo, 4 é contra clubes mineiros. Depois o Flamengo vai na Arena Independência, porque vai ter show do Bruno Mars, né, lá no Mineirão. Então não vai ser no Mineirão, vai ser na Arena Independência esse jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. Depois o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro pelo segundo jogo da finalíssima da Copa do Brasil na Arena MRV, no dia 10 de novembro, né? Depois enfrenta o Atlético Mineiro de novo, só que o Flamengo como mandante no estádio do Maracanã, no dia 13 de novembro, em plena data FIFA. O Flamengo certamente vai ser desfalcado aí. Espero que o Dorival bote a mão na consciência e dá uma segurada aí. Ah, mas ele tem que vencer a eliminatória, Pedrão. Porra, mas o Brasil vai se classificar, gente, sinceramente, porra, entendeu? Mas vamos ver como é que vai ficar isso aí. O Cuiabá na Arena Pantanal no dia 20, aí já com o retorno dos atletas, né? Vai enfrentar o Cuiabá fora, que é sempre um jogo complicado. Cuiabá é virtualmente rebaixado, não está matematicamente, mas depois dessa derrota para o Corinthians, acredito que de repente vai acontecer até uma desmobilização da equipe do Cuiabá. Mas jogar lá é difícil, é calor pra caramba, é úmido, tem que tomar cuidado. Geralmente o Flamengo não vence lá, né? Tem algumas vitórias lá, mas a gente sabe que é um confronto sempre complicado, sempre difícil. E depois o Flamengo tem o Fortaleza na Arena Castelão. São 2 jogos seguidos fora de casa. No dia 24 de novembro, o Flamengo enfrenta o Fortaleza aí na Arena Castelão. Jogo de confronto direto pelo G4 ali também. Não acredito que o Fortaleza vai disputar título brasileiro, então é importantíssimo esse jogo aqui também contra o Fortaleza. Foi o que eu falei ontem, né? Pelo contexto do jogo, ficou empate amargo, né? Mas o empate não foi um mau resultado para o Flamengo, porque era na casa do Inter e segurou o Internacional, né? Ali na tabela de classificação, o Inter pega o Criciúma, a gente pega o Cruzeiro. Se a gente pelo menos arrancar um empate em Minas, porque vai estar entre essas 2 finais, não sei como o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro. O Criciúma, pra mim, é 3 pontos pro Inter aí. De repente, né? O Criciúma conseguiu roubar a ponta aí do Botafogo no Maracanã, até consegue. Vamos ver como vai ficar isso aí, beleza? E aí depois não tem mais jogos no mês de novembro. Novembro vai até o dia 30. E porque no dia 30 tem a finalíssima da Libertadores da América e o Flamengo não está envolvido, né? Tem essa situação aí também, beleza? Vamos lá, pessoal. Flamengo está no top 30 entre as melhores categorias de base do mundo, na 24ª posição, galera. Vencendo a base do Shakhtar Donetsk, do Libertad do Paraguai, do Corinthians, Rosário Central, Fluminense, não sei se perde para do Benfica, Boca, Barcelona, River Plate. Esse cálculo aí tá meio errado, viu? Pô, perde para a base do River Plate. River Plate revelou o Julián Alves, o Flamengo revelou o Vinícius Júnior, pô. Tá de brincadeira. Galera, mesmo com o final da Copa Libertadores da América e o Flamengo não está envolvido nessas finais, o Flamengo
é o clube com a maior média de público da competição. Nos 5 jogos que o Flamengo teve como mandante, o Flamengo teve uma média de 58.927. O Botafogo, que teve 8 jogos, 30 mil. Ele vai ter que tirar esse jogo lá do Monumental. Porque o Monumental é 80 mil, quase 90. Você tem que ter pelo menos 40 mil do Botafogo, 40 mil do Galo, para você ter o estádio completamente cheio. Eu acho que vai acabar mudando esse estádio aí. STJD denuncia Flamengo, Fluminense e Bruno Spindel por brigas em jogo do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Esportiva denunciou na última quarta-feira Flamengo e Fluminense por brigas que aconteceram antes do Fla-Flu no dia 17 de outubro. Além disso, o diretor de futebol Bruno Spindel foi acusado de ofender a honra, meu Deus do céu, é sensível, a honra do árbitro Rafael Claus por fazer gesto de roubo após pênalti marcado para a equipe tricolor. Faça meu favor. Isso tem no futebol desde a época de Guaraná com rolha, rapaz. Pô, é um menhenhé, é um meio. Outro dia o Nenê falou Carvalho em forma de desabafo. Eu achei no primeiro momento que era para expulsão, depois eu vi o vídeo lá. Pô, fala sério, meu irmão. Fala, todo mundo. O presidente do Atlético Goianiense na primeira rodada falou que o árbitro roubou deliberadamente pro Flamengo, não fizeram nada. Mas chega o final do campeonato, até o STJD quer começar a aparecer, né? Quer começar a botar as asinhas de fora. Negócio impressionante. Agora, punir o Flamengo e o Fluminense por briga que estava acontecendo na rua? O Flamengo tem poder de polícia agora? O Fluminense tem poder de polícia? O estádio, beleza. Ali encostado no estádio, agora na rua? Pô, aí é brincadeira, né? Caso sejam realmente punidos pelo STJD, Flamengo e Fluminense terão que pagar uma multa de até 100 mil. A situação de Bruno Spindel não é diferente. O dirigente do Fla também pode ter que desembolsar cerca de 100 mil. Não vai sair do bolso dele, né? Claro. Além de possível suspensão por até 6 jogos. Informação do jornal Metrópolis, galera. Bom, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, marca reunião com o presidente da República, Lula, para novembro. A ideia do dirigente rubro-negro é intensificar as tratativas para a construção do estádio próprio. Além disso, Landim também pretende entregar camisas oficiais do Flamengo para um evento beneficente que deve ser realizado em Brasília. Informação do Rodrigo Rangel. Corinthians sofre transfer ban por dívida e fica impedido de contratar o goleiro Hugo Souza, o Neneca, que não é mais Neneca, né? Que é goleiro, que é o Hugo Souza. Tá aqui a informação do All Sport, ó. Por uma dívida milionária com o zagueiro Fabiano Balbuena, o clube paulista não poderá inscrever jogadores até o ano de 2026. Olha aí, rapaz. Com isso, se não resolver a situação em breve, estará impedido de exercer a cláusula de compra de Hugo Souza junto ao Flamengo. O Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians está quebrado e o Corinthians tem até o dia 30 de novembro para contratar o Neneca. E outra, existem outras equipes com interesse de botar o Corinthians no transfer ban. O Cuiabá é um, que não recebeu até hoje, né? O Flamengo é outro também. O Mateuzinho, a última parcela não pingou. E aí? Será que volta o Neneca? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Se não se da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, Saudações Brunegras.